Bem, galera, eu vou começar aqui. A trilha de ALM, a gente tem falado, né, mostrado... Kleber, eu vou fazer umas perguntas, eu quero que você veja, né? Então, quando você tiver beleza, você me diz que eu posso fazer as perguntas, tá? Já está tudo certo aqui, beleza. Então, né, queria apresentar Kleber Xavier, tá certo? Kleber Xavier, instrutor e arquiteto, instrutor da Global Code. Alô? Responsável pelo mini curso, né, de ALM, responsável pelo, como é que é o nome? A1, é isso? Pelo treinamento online de ALM na Global Code. O A1. Aproveitando também para lembrar, todo mundo, no final da trilha de ALM, a gente vai fazer um sorteio, né, aquela folhinha de avaliação que eu passei para vocês, vai ter um sorteio no final da trilha de ALM, para quem preencher, vocês entregam, então a gente sorteia uma vaga no curso da A1 Online, que é esse curso de ALM e testes online. E, para todo mundo, basta deixar o nome lá no stand da Global Code, que no final, aqui no auditório, no encerramento do TDC, também vai ter o sorteio de mais uma vaga para esse mesmo treinamento. Então, quem for de ALM e quiser concorrer 2 vezes, pode também deixar o nome lá no stand da Global Code, né, que é aumentar a probabilidade aí de ser sorteado. Ok? Muito bom. E aí eu vou fazer as perguntas agora. Então, assim, a gente está aqui na trilha de ALM mostrando, né, como é que você pode implantar um sistema de ALM. Eu acabei de ver o André entrou aqui, tá certo? Foi o André que entrou aqui, não foi? Impressão minha. Não? Foi não. Então, o André está aqui, não? André Dias deu a primeira palestra? Não? Não está. Mas eu achei que tinha sido ele passou a se vir de relance, né? Tá certo? Mas foi mal. Mas o André começou, né, falando do ALM de ponta a ponta, né, com as ferramentas da Microsoft. A gente não vai ter a palestra da IBM, que vai falar de ALM também. Mas aí eu queria entender para você, assim, quantos aqui, de fato, estão usando alguma dessas coisas, tá certo? Então, a gente acabou de assistir a palestra de Git, né? Eu vou perguntar assim, quem aqui está usando algum controle de versão? Controle de versão é mais fácil, né? Tá quase todo mundo utilizando, né? Desde que levantaram a mão, quem está usando Git, né? Subversion, CVS, né? TFS, não é o TFS que chama? TFS, né? O que mais? Tem mais algum importante aí que eu esqueci? Não. Esses são os principais, é o pessoal levanta a mão, né? Beleza. Quem é que está usando aqui algum repositório de pendências? Issue Tracker, né? Opa, Issue Tracker, mais gente levantou a mão, né? Tá certo? Ok, beleza. Né? Então, eu também acho o nome, né, gerenciador de pendências, né, meio esquisito, né? Metade do pessoal nem levantou a mão quando eu falei isso, né? Certo? Quem aqui faz controle de binários de versões? Algumas poucas pessoas, beleza. Né? E quem aqui faz integração contínua? Ok, um grupo de pessoas faz. Quem é que faz integração contínua com Hudson Jenkins? Esse é um dos famosos. Quem é que faz integração contínua com o TFS? Ok. Beleza. Né? Esqueci alguma coisa? Não? O menos provável. Quem é que faz deployment contínuo? Ok. Né? Em Florianópolis aconteceu uma coisa engraçada. Eu perguntei quem é que faz integração contínua e uma galera do lado de cá levantou a mão. Aí quem é que faz deployment contínuo? Aí um outro pessoal aqui levantou a mão. Aí eu fiquei pensando assim... Acontece, né? Tá certo? De repente... Oi? Às vezes são dois grupos diferentes da mesma empresa, né? Eu até brinquei na hora lá, né? Tá certo? Beleza, Kleber? Beleza. É isso aí? Então, assim, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, para a galera que não está fazendo nada, que não tem, né, ferramentas, principalmente para esses, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente gostaria de passar como mensagem é que você hoje tem ferramentas, né, ferramentas open source, que não te custam nada de licença, que você não precisa pedir aprovação para o seu chefe, para você fazer essas questões todas de ALM. Então, meu desafio para todos vocês, né, é que vocês saiam daqui desse evento com o compromisso de tentar implantar essas coisas na sua empresa,
Por quê? A Yara fez a pergunta na abertura, e, de fato, se você for fazer, por exemplo, integração... Quando a gente fala integração contínua, todas as outras coisas já estão embutidas na integração contínua, né? Integração contínua é um passo mais avançado do básico do ALM. Então, mas você implantar integração contínua no seu projeto provavelmente é a única atividade que você faz, e, ao fazer isso, você diminui drasticamente o risco do seu projeto. A gente vai falar disso por quê. Então, se você sair daqui, todos vocês aqui não levantaram a mão na hora que eu perguntei integração contínua, principalmente, mas se saírem daqui com o objetivo de se comprometer a tentar implantar, né, eu acho que é uma excelente resultado dessa nossa trilha. Kleber. Ok, então, a nossa ideia é o quê? A gente vai fazer uma apresentação de uma solução ponta a ponta, né, básica, ou seja, a gente não vai resolver problemas muito avançados, porque a gente percebeu que a maior parte das empresas não tem nenhuma solução de ALM, ou tem muito incipiente. Então, a nossa abordagem aqui é básica, mas já dá para ter uma ideia, um negócio viável de vocês implantarem nas empresas. Então, eu vou falar um pouquinho de ALM, e a nossa abordagem aqui ela é meio voltada a perguntas, problemas e solução. Então, quais são os problemas? Tais, tais e tais. Qual é a solução com a ALM? E, no final, a gente vai ter um demo que mostra, na prática, essa solução. Okay? Então, inicialmente, a gente já falou um pouquinho, dentro das palestras, quem estava na trilha de ALM, quem não estava. O que é a ALM? Que é o Application Lifecycle Management, já foi falado. É o gerenciamento contínuo do software, que é o gerenciamento do ciclo de vida do software. O que é o ciclo de vida do software? Desde a concepção, de quando ele surge, até o encerramento. Pode ser um encerramento planejado, né? Tipo, eu tenho um produto que eu vou manter esse produto depois da entrega por mais 2 anos, até lançar uma versão nova, alguma coisa assim. Ou pode ser um aplicativo que, na verdade, entra numa fase eterna aí de manutenção, né? Então, ele é um aplicativo interno da empresa, por exemplo, não tem bem um número de versão, tal, mas ele fica eternamente em manutenção, isso também eu vou gerenciar. Ok? Bom, a gente costuma falar que não é algo puramente técnico, né, o ALM. A gente fala que é o quê? O casamento da gestão de negócio com engenharia de software, então tem coisas mais técnicas, mas tem muita coisa de negócio também. A gente teve algumas palestras antes que falaram que é importante a comunicação, o processo, as pessoas, então, não só as ferramentas. Então, a gente vai até mostrar algumas ferramentas open source aqui, mais para ver como que vocês podem aplicar os conceitos do ALM. O foco não é nas ferramentas, tanto que quando a gente mostra soluções, a gente diz, usar uma ferramenta desse tipo, por exemplo, o tal, Redmine. Ou usar um repositório de código-fonte, por exemplo, o Git. Então, o foco maior é no conceito, isso é o mais importante. Tá? Bom, e que tipo de atividades a gente executa quando a gente gerencia o ciclo de vida de um aplicativo? Eu tenho o gerenciamento dos requisitos, né, cadastramento de requisitos, acompanhamento dos requisitos, evolução, né, aprovação, o próprio código-fonte, repositório de código-fonte, como é que eu gerencio isso, a construção do aplicativo, o que seria? A geração dos artefatos, por exemplo, a partir do código-fonte, eu gero lá um executável, ou, no caso do Java, gero um ponto .jar, ou um ponto .or, se for um aplicativo web, ou um EAR. Né. A parte de arquitetura e codificação, regras, convenções, quais são as boas práticas que eu quero garantir que a equipe está seguindo, testes e qualidade, controle de versão de componentes, eu tenho diversas versões de componentes, às vezes eu tenho que manter várias versões do mesmo produto para clientes diferentes, como é que eu gerencio isso? Então, tudo isso faz parte do gerenciamento do ciclo de vida do meu aplicativo, né? E tudo isso requer ferramentas para trabalhar de uma maneira mais eficiente. Né? E, de preferência, eu quero que essas ferramentas se conversem. Né? Já ajuda eu ter ferramenta, mas se as ferramentas forem todas isoladas, às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, porque eu fico, às vezes, com dado duplicado, duplicação de esforço para cadastrar uma coisa em 2 lugares, esse tipo de coisa. Então, a gente não quer isso, a gente quer, de preferência, ter algo integrado, ou seja, que as ferramentas se conversem. Bom, mas para que eu quero fazer esse gerenciamento? Então, a gente ilustra alguns dos benefícios obtidos quando a gente adota uma solução de ALM. Tá? Não são todos, são alguns, mas importantes. Por exemplo, rastreabilidade e dados pós-hoc. O que é isso, pós-hoc? Alguém sabe latim aí? Não? Bom, no fundo, às vezes o pessoal está acostumado com ad hoc, né? Pós-hoc. O pós-hoc é após, o ad hoc é aquele na hora, né? Você vai improvisa um negócio na hora, lá, no momento. O pós-hoc é, eu quero ter análise depois. Por isso que ele tem a ver com rastreabilidade, né? Eu quero depois ver como é que está evoluindo lá o número de bugs do meu sistema,
quantos builds são quebrados, qualidade de código, tá, a gente tinha um monte de violação, está diminuindo, está aumentando, então, tudo relacionado com o histórico, né? Bom, gerenciamento integrado das ferramentas. Então, em vez de ter aquele esforço duplicado, às vezes, de cadastrar coisas separadamente, eu tenho tudo em lugar só. Ou, pelo menos, uma ferramenta consulta os dados de outra, não preciso ter tudo espalhado. Simplificação nos processos. Por quê? Porque isso tem a ver com algo que a gente falou na apresentação aqui no começo, né? Que, quando eu adoto a ALM, eu tenho muita automação. Na hora que eu automatizo, normalmente eu tenho que organizar. Que às vezes é manual, cada um vai fazendo do seu jeito e tal, e dá um jeito lá, improvisa. Beleza, na hora que eu tenho que automatizar, eu tenho que estabelecer qual vai ser o jeito que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar disso, trabalhar no nosso gerenciamento, nas atividades que a gente quer. Então, eu preciso organizar isso para automatizar, e nisso a gente tem uma tendência a, deveria pelo menos, a tentar simplificar, né? Tudo bem, eu posso ter um over-engineering, aí, uma burocratização, dependendo de quem for fazer, mas é bom sempre tentar deixar o negócio mais simples possível que me atende. Tá? Então, no mínimo, eu vou parar para pensar em como que vai ser o processo de uma empresa. Isso é super importante. Tá? Todas as ferramentas que a gente vai ver aqui, elas têm muitas maneiras de trabalhar. Então, a ferramenta ela não te dá uma solução pronta. Você, na verdade, pega aquela ferramenta, ela permite você trabalhar de diversas maneiras, só que ela não te diz qual a maneira que você vai trabalhar. Então, você tem que pegar no seu processo, ver o que se adequa melhor na sua empresa e usa a ferramenta daquela maneira. Então, o processo sempre é muito importante. O que mais? Eu acabo obtendo, por causa da automação, uma maior agilidade na construção do software. Está automatizado lá, eu clico num botão ou deixo agendado, ele vai gerando artefatos, fazendo construção, fazendo implantação, depende de qual for o meu escopo. Um aumento da reusabilidade, que faz parte da ALM, o gerenciamento dos componentes. Então, uma das dificuldades que a gente tem para reusabilidade, às vezes, é, primeiro, descobrir que existe um componente que me atende. Às vezes, alguém na empresa desenvolveu um componente, sei lá, eu preciso de um componente para envio de e-mail. Eu vou escrever ele do zero, já vou pegar alguma coisa na internet, será que aqui já tem alguma coisa interna? Às vezes pode ser que tenha interno, mas se não tiver nenhum mecanismo de publicação, por exemplo, desses artefatos, tem algum repositório central, alguma coisa assim, eu não reutilizo porque eu não sei que existe. Tá? Então, o primeiro passo é ter algum lugar onde colocar isso. O segundo passo seria como é que eu pesquiso, como é que eu vou naquele repositório e pesquiso, para ver se eu tenho aquilo que me interessa. Né? Então, normalmente, num projeto de ALM, você acaba tendo esse tipo de coisa, você acaba aumentando a reusabilidade, que também contribui para a agilidade na construção do software. Então, está tudo meio interrelacionado aí, né? E consequência de todas essas coisas é a diminuição dos meus riscos de projeto, né? Eu tenho um negócio mais controlado, automatizado, eu tenho rastreabilidade de dados, então eu tenho menos incertezas, tenho menos riscos. Então, por isso que é interessante, por causa desses fatores, né, mais alguns menores, que é interessante eu adotar alguma solução de ALM. Então, focar já em diminuição dos riscos já vale, né? Tá, mas como é que eu faço isso com ferramentas open source? A pilha de ferramentas open source que a gente vai utilizar é a que está descrita aí. Então, para o gerenciamento de, a gente está chamando aqui de requisitos, né? Que tem aquela, o Bruno comentou, issue manager, gerenciamento de dependências. É que issue não tem uma tradução muito adequada, né, certinha em português. Então, às vezes, issue é issue e pronto. E a gente está chamando de requisitos. A gente vai usar o Redmine. Para gestão de código e versionamento, o Git. Para construção, geração dos artefatos do projeto e gerenciamento das dependências, o Maven. Integração contínua com o Jenkins. Repositório de componentes, aquilo que eu falei, a gente vai ter um lugar onde eu vou publicar meus componentes, tá? Vai ser o Nexus. E ferramenta para inspeção da qualidade de código, Sonar. Bruno, você quer comentar alguma coisa das... É que o Kleber é o cara que vai estar falando, o grosso da palestra vai fazer demonstração, então, mas eu pedi para ele só falar um negocinho aqui. Quando a gente fala das ferramentas open source, eu acho que é uma coisa importante, porque quando você está montando a sua infraestrutura de ALM, ela é uma infraestrutura que vai permear na empresa inteira, tá certo? Vai impactar o desenvolvimento, o trabalho dos seus desenvolvedores, vai impactar esse trabalho todo, e é um investimento grande que você faz, tá certo? Então, você precisa ter um conjunto de ferramentas que você tenha confiança, que as ferramentas vão existir ao longo prazo, que você vai conseguir corrigir qualquer problema que venha acontecer, que você não fique preso, tá certo? Que se o fornecedor que está te atendendo mudar de planos, mudar de direção, você vai continuar
tendo o suporte que você precisa, né? Então, essas facilidades todas, e mais ainda, que você vai conseguir utilizar não só dentro da sua empresa, mas em todos os seus parceiros, todos os seus clientes, todos os seus ambientes. Então, como é que a gente acha que você pegar uma solução open source, que de fato vai permitir que você implante isso na sua empresa, que suporta o projeto de qualquer tamanho, com qualquer linguagem, né? Por isso que esse stack todo aqui, né? Apesar de tem ferramentas Java, ferramentas Ruby, tá certo? Né? Você pode um conjunto de ferramentas que você pode, são todas ferramentas open source, que vai suportar projetos de qualquer tamanho, e que se você amanhã tiver um cliente que você vai desenvolver um projeto para ele, você pode usar essa ferramenta, você está entregando o projeto, você pode entregar para o seu cliente não só o projeto, mas todas as ferramentas que o cliente vai poder continuar a gerenciar isso. Se amanhã você vai ter um parceiro que você vai desenvolver com você, o seu parceiro também tem acesso a todas as ferramentas que você está colocando. Por quê? Porque você não tem que pagar licença, você não tem que, né, tá certo? A grande vantagem do open source é que você não tem que gerenciar quantas pessoas estão usando. Você não tem que gerenciar em quantas máquinas desenvolvedoras esse negócio está. Você não tem que fazer essa gerência de quanto você está usando daquela ferramenta. Você pode usar à vontade, né? Então, isso te dá a possibilidade de você criar todo um ecossistema ao redor do seu software, né, com ferramentas. Se amanhã você quer transformar isso num projeto open source, por exemplo, né, e você quer disponibilizar isso, as ferramentas são as ferramentas que estão aí. Além do que, exatamente por serem open source, são as ferramentas mais usadas. Porque todo desenvolvedor conhece, todo desenvolvedor tem acesso, todo mundo. Então, né, você tem um leque muito mais amplo de possibilidades. Então, acho que é interessante a gente saber que existe esse conjunto de ferramentas e que você hoje pode chegar na tua empresa hoje, ou mesmo quando você chegar em casa, você pode implantar isso na sua empresa hoje, sem ter que ligar para o chefe e falar assim, olha, chefe, eu tenho um investimento gigantesco para fazer aqui, de software e tudo mais, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão. Ok. Então, agora a parte dos problemas e soluções, né? Que vão montar nosso stack, vou usar aquelas ferramentas, né? Então, comecei um projeto, estou na fase inicial de planejamento, aí eu tenho algumas dúvidas, né? Eu vou fazer, eu tenho vários requisitos que eu quero ir cadastrando, e eu vou ter que organizar isso em várias entregas, aí eu quero separar os requisitos por entregas, né, associar os requisitos a quem que vai ser responsável por implementar cada requisito, ou mesmo depois também. Aqui eu estou na fase inicial, mas posteriormente também, quando eu tiver bugs, eu quero poder atribuir para alguém, atribuir para em qual entrega, qual versão eu vou resolver esse bug, né? E eu quero acompanhar essa evolução, aí ver como é que está. Eu tenho uma entrega na data X, com X requisitos, e como é que está isso? Quantos % está pronto? São preocupações normais do gerente de projeto, né? Bom, uma solução é utilizar alguma ferramenta de gerenciamento de issue, como, por exemplo, o Redmine. Então, o nosso processo começa assim, né? Eu tenho lá um stakeholder, pode ser o gerente de projetos, ou quem for, que vai cadastrando os releases, os requisitos, associando a releases. Tem uma parte aí de criação de projetos, de gerenciamento, por isso eu botei um stakeholder, pode ser o gerente de projeto, eu posso ter vários envolvidos. Bom, mas com o Redmine eu consigo gerenciar esse tipo de problema. Se eu tiver só isso, só quero isso, beleza, eu posso usar um gerenciador de issues, como, por exemplo, o Redmine. Tá, então, supondo que eu criei um projeto, cadastrei, planejei as entregas, vou fazer em 3 entregas, distribuir os requisitos, cadastrei os membros da equipe, dei papéis, etc. E agora? Bom, agora a equipe vai desenvolver. E eu tenho uma equipe, eles vão trabalhar, não é um cara só desenvolvendo, né? Eles vão compartilhar o código-fonte. Como é que eu compartilho isso de maneira eficiente, sem que um atrapalhe o outro? Como é que eu mantenho o histórico de alterações? Normalmente, esse tipo de problema é aquele primeiro que surge, né? Às vezes o pessoal não chega a ter um Redmine, um gerenciador de issues, mas se você tem uma equipe, começa a desenvolver em conjunto, você, como é que eu gerencio isso? Então, às vezes o pessoal até começa por aqui, né? Uma vez eu ministrei um treinamento, foi até interessante, que era um treinamento com muitas horas práticas, para um pessoal bem trainee, tinha acabado de ver Java e tal, e aí eu dividi em grupos, e mandei o pessoal, ó, legal, vocês vão fazer em grupos, aí passei um projetinho, o pessoal tinha 56 horas só para desenvolver isso aí, né, de projetinho, razoavelmente olá mundo, mas é o primeiro projeto prático. Então foi interessante, todo mundo inexperiente, e botei, agora vocês vão trabalhar em grupo a primeira vez, desenvolvendo o projeto, né. Não tinha falado nada de código-fonte, só para ver como é que o pessoal
se sai, o que eles vão pensar, né? O pessoal chega uma hora, começa a pensar, bom, esse código ficar um em cada máquina não funciona, tal, eles acabam chegando ao quê? Elegem lá a máquina de vou deixar o código todo aqui, você vai atualizando, você vai copiando aqui. Esse é o primeiro raciocínio intuitivo, né? Aí depois eles começam a perceber que, mas se você mexer e eu mexi, você perde e tal, né? Então, normalmente, o primeiro problema, apesar de historicamente, a gente pensou aqui no processo, eu começaria lá dos requisitos e tal, às vezes, na prática, nas empresas, o primeiro que surge é esse aí. Como é que eu organizo o código-fonte? Porque eu tenho um monte de gente desenvolvendo, não quero que um atrapalhe o outro, quero ter o histórico, né, o que foi feito em cada alteração, para poder voltar e etc. Bom, solução, isso aí acho que é mais conhecida entre vocês, que é utilizar um repositório de código-fonte. Tem diversas opções, por exemplo, o Git. Então, o meu sisteminha ficaria assim agora, no processo passo 2. Tem lá um stakeholder, cadastrou requisitos release no Redmine, os desenvolvedores vão jogando o código-fonte para o Git, e aí eu já começo a ter integração, porque dentro do meu Issue Manager, do meu Redmine, eu consigo visualizar os dados do Git. O histórico, eu consigo visualizar quais commits estão associados a quais issues, esse tipo de recurso está disponível. Então, começa a ter um negócio, não só um cadastro num lugar, código-fonte em outro, mas isso aí eu tenho uma integração. Então, é interessante que um dos requisitos que tinha lá, uma das necessidades do problema inicial, eu quero rastrear o que está acontecendo no projeto. Então, eu consigo rastrear aqui. Ok. Próximo passo. Tá, mas no desenvolvimento, a gente trabalha aqui com um monte de bibliotecas open source de terceiros, um projeto Java, por exemplo, que eu uso Hibernate, bibliotecas de JSF, sei lá, Richface, Primeface, qualquer que seja. E, na verdade, eu não quero que que no mundo Java, principalmente, tem N frameworks open source para qualquer coisa que você pensar, né? Então, eu não quero que cada desenvolvedor use o que ele quer. Eu queria padronizar e garantir que o pessoal está todo baixando só aquilo que está homologado, vai na empresa, na versão que está homologada. Então, eu quero organizar essas dependências, aí, padronizar as bibliotecas de terceiros utilizadas pelo projeto. E, o que mais? Não só padronizar, tipo, colocar num documento e falar, fulano, você só pode usar o Hibernate 4.0.1 ou 4.1, qualquer coisa. Não. Eu quero também já disponibilizar isso para que os desenvolvedores baixem. Então, ele não precisa nem pensar muito qual a versão está lá. Eu vou ter algum lugar que você baixa isso. Como é que a gente faz isso? Bom, o gerenciamento das dependências, a gente pode utilizar uma ferramenta de build que gerencie isso, para não gerenciar na mão. Uma ferramenta de build, praticamente todas têm suporte a gerenciamento de dependências, por exemplo, aí o Maven. E de onde eu baixo essas dependências que o Maven vai utilizar? Que eu quero disponibilizar em um lugar para que o pessoal não tenha que ficar baixando da internet ou qualquer outro lugar. Então, eu vou ter um servidor centralizado, a gente chama de um gerenciador de repositórios, e a ferramenta que a gente usa para isso é o Nexus. Tem outras, né? Aqui é, por exemplo, o Nexus. Então, como é que ficaria isso? Eu tenho lá o que acrescentou que foi para o lado esquerdo, aí embaixo, né? Do lado do desenvolvedor vai fazer o build. Como que ele vai fazer o build? Utilizando a ferramenta, que é o Maven, e o Maven vai buscar as dependências, as bibliotecas de terceiros open source que eu utilizo. De onde ele vai buscar essas dependências? Vai buscar do Nexus. Então, as dependências ficam no Nexus, o Maven busca do Nexus, o desenvolvedor, para ele está transparente. Ele só configura, né, na ferramenta, preciso dessas dependências, o Maven busca para ele monta, faz o commit do código-fonte, e continua visualizando lá no Redmine. Então, estou no passo 3 do meu processo. Okay? Continuando, mas aqui a gente, na verdade, tem várias equipes desenvolvendo vários módulos. Esses módulos, às vezes, um depende do outro. Não tem bibliotecas de terceiros aqui, são bibliotecas internas mesmo. Tem um módulo core, um módulo uma biblioteca utilitária qualquer, né, um módulo de modelo, de telas, o que seja. Bom, eu quero garantir que, quando eu altere um dos módulos, uma equipe ela não quebre o funcionamento de outros módulos. Não quero fazer alterações incompatíveis. Eu estou fazendo só o meu módulo core isolado aqui, fiz uma alteração que agora mais nenhum outro módulo do sistema funciona. Tá? E, caso isso aconteça, que pode acontecer sem querer, eu quero que seja notificado de maneira rápida qualquer o responsável que isso aconteceu. Ou seja, notificar os responsáveis em caso de quebra o mais rapidamente possível. Como é que eu faço isso? Aí que entra a integração contínua, né? Utilizar uma ferramenta de integração contínua como o Jenkins. Eu quero saber isso, o foco aqui é saber isso rapidamente. Não quero esperar para descobrir no final que o meu módulo não funciona um com o outro, e eu não sei por quê, porque faz 2 meses que eu estou trabalhando nesse módulo, pode ser qualquer uma dessas alterações que eu fiz nos últimos 2 meses. Eu quero ter essa resposta rápida. Então, a gente adiciona no nosso processo o quê? Vocês olharem aí no diagraminha, a partir do Git, eu tenho uma ferramenta, que é o Jenkins, fazendo essa integração contínua. Então, a ideia aqui, a cada commit, por exemplo, pode ser agendado, tem vários, aí que entra, eu tenho que detalhar mais esse processo, eu estou passando aqui um processo meio em linhas gerais, vocês precisam adequar
para a empresa, né? Então, quão frequente vai ser uma integração? Sei lá, pode ser a cada commit, a integração contínua mesmo, clássica, seria a cada commit que é feito no Git, eu disparo lá no Jenkins um build para ver se está tudo ok. Porque é o melhor momento para eu notificar para o cara, ó, esse commit você acabou de fazer, deu problema lá na frente. Então, próximo passo. Legal, então tenho aqui, garanto que os meus módulos funcionam em conjunto, e eu quero disponibilizar os módulos desenvolvidos para reuso entre as equipes. Aquilo que eu até falei no começo, melhorar a reutilização, desenvolver um módulo, como é que eu informo para a equipe, o que eu faço com esse módulo para o resto do pessoal da empresa saber que ele existe. A gente pode usar a mesma ferramenta que a gente estava utilizando para gerenciar que o Maven baixasse as dependências de um único lugar, para que eu faça a publicação dos meus artefatos também. Então, a mesma ferramenta de gerenciamento de repositórios, que é o Nexus, eu posso utilizar ela também para escrita dos repositórios, publicação dos meus artefatos internos. Então, se a gente observar aí agora no diagrama, o que ele tem? Do Jenkins, eu tenho a publicação dos artefatos. Então, eu faço a integração contínua, aqui o Jenkins também está tudo ok, deu certo, tal, legal, continua funcionando, pode publicar no Nexus. E aí eu publiquei no Nexus, ele está disponível para que os desenvolvedores, através do build, baixem essas dependências. Então, aqui, na hora que eu estou baixando dependências, eu posso baixar tanto dependências que são bibliotecas open source de outros, de terceiros, quanto as minhas próprias bibliotecas que foram publicadas. Okay? Bom, o que mais? Aí eu tenho a preocupação agora de garantir a qualidade do código. Eu tenho algumas convenções, boas práticas, que eu quero, pô, será que todo mundo está seguindo isso? Eu quero garantir que está sendo seguido, quero fazer algum tipo de inspeção de código. Então, isso poderia ser feito uma inspeção manual, vai um cara lá manualmente olhando os códigos, ver se está tudo certo, os nomes de variáveis estão seguindo convenção, etc. Ou posso rodar uma ferramenta, né? E, caso eu tenha violações, eu quero ter algum lugar para visualizar essas violações e como é que está evoluindo a qualidade do meu código. Essa qualidade que eu estou falando aí de inspeção é que a gente chama de qualidade estrutural do código, né? Bom, eu posso utilizar uma ferramenta de análise estática como o Sonar. Então, ele entraria aqui, a partir do Jenkins, por exemplo, cada vez que foi publicado tal, o artefato, eu posso fazer uma inspeção no artefato. Isso a gente chama se eu fizer via um servidor como o Jenkins, de integração contínua, a gente chama isso de inspeção contínua. Ou seja, eu vou continuamente passando lá um conjunto de regras que eu posso customizar, quais são as regras que são adequadas para mim, e ele também já vai me gerando os relatórios. Okay? Bom, essas coisas, para não ficar muito poluído, a gente até não foi colocando mais setas, mas dentro do meu Redmine eu consigo acompanhar os builds também do Jenkins, consigo acompanhar os relatórios do Sonar. Então, aquilo que a gente tinha em Redmine, vendo o histórico do Git, ele também consegue acompanhar o histórico de builds no Jenkins, também consegue acompanhar a qualidade estrutural do código via Sonar. E, por fim, para finalizar esse nosso ciclo básico aqui, eu quero agora implantar um módulo aprovado em produção. Então, eu posso usar a mesma ferramenta de integração contínua para fazer o deployment contínuo, que seria pegar aqui do Jenkins e jogar para um servidor, fazer o deploy no servidor. Okay? E, só para complementar, algumas ferramentas que a gente não mostrou aí, mas que podem fazer parte do processo, que seriam as ferramentas de teste, né? O pessoal de teste diz, cadê o teste aí no meio? Então, tem algumas outras ferramentas que podem estar sendo executadas no meu build, fazer parte da minha integração contínua. Seriam, por exemplo, para teste unitário, aí mais Java, né, o JUnit, mas eu tenho a família Unit, né, que tem Unit, XUnit. Né, esse X pode ser qualquer coisa, praticamente, dependendo da linguagem. Né. Selenium, para teste de interface web. JMeter, para teste de carga. TestLink, para cadastrá-la, gerenciar casos de teste. Okay, e todos open source. E aí a gente chega no demo. Bom, pessoal, então, aquele diagraminha lá, a gente mostrou que, como eu falei, ele é um ciclo básico. Tá? Dentro daquele diagrama, tem o mínimo que seria interessante para ter um sistema LM de ponta a ponta. Eu consigo montar com ferramenta open source. Como eu mencionei depois, naquele último slide lá de outras ferramentas, eu posso inserir aquelas outras ferramentas de teste ou de outras coisas que eu queira dentro desse processo, né? E posso ir incrementando esse processo com bem mais coisa. Eu posso, porque a tendência é o quê? Surgir cada vez mais ferramentas open source e que eu possa... Porque como é que é a integração do Redmine com as demais ferramentas? Isso é tudo feito via plugin, na verdade. Né? Então, se surge uma ferramenta nova, o pessoal começa a utilizar, o pessoal cria um plugin para o Redmine, etc. Ou
como é open source, a gente também pode escrever os nossos plugins. Tá? Então, eu consigo montar inteira uma solução só inteiramente gratuita, né, com open source. Essa aí é a cara do Redmine, tá? Para quem nunca viu. Então, pega outro aí. É isso aí, pessoal. Então, isso que o Kleber estava falando, falou de cada uma dessas ferramentas, eu vou mostrar um pouco como é que essas ferramentas podem ser utilizadas. A gente acaba... o coração desse processo tudo acaba sendo, né, de certa forma, o Issue Tracker, né, que é onde você coloca todas as suas issues. A gente tem aqui... você pode ter vários projetos. O Redmine é uma ferramenta... na verdade, é um gerenciador de projetos. Né, não é... Acho que eu posso botar aqui full screen. Né, não é somente um issue tracker, um gerenciador de projetos, você pode ter múltiplos projetos, tá certo? E ele permite você gerenciar não só as suas pendências, como tem aqui as suas diversas issues no seu projeto, como você consegue gerenciar toda a atividade que está acontecendo no seu projeto, tá certo? Aqui não deve ter muita coisa, tem até algumas coisas. Tá vendo? Então, aqui a gente está vendo não só as issues, mas essas são, né, as diversas revisões, né, toda atividade no Git, se tivesse... pode colocar também as atividades que estão acontecendo no Hudson, atividades que estão acontecendo em todo o seu projeto como um todo. Cada projeto pode ter o seu próprio repositório de código, né, você pode utilizar múltiplos repositórios, Git, Subversion, etc. Né. Você tem acesso ao repositório aqui de dentro. A gente está falando... mostrar o repositório é um pouco mais difícil, porque é código, né, tá certo? Mas... você pode ver o seu repositório aqui de dentro do próprio Redmine, tá certo? Então, inclusive, no caso do Git, né, que estava sendo, o palestrante anterior estava mostrando, né, que você pode ter os seus diversos branches e tudo. Né? Então, você tem toda essa visibilidade aqui de dentro. Quer dizer, num commit específico, tá? Você tem a relação de tudo que aconteceu no commit, tá certo? Com o bug, né, que aconteceu em particular. Então, esse foi o bug número 5 aqui, tá certo? Né? Que você tem a relação. Então, voltando nas issues, de dentro de uma issue, você consegue visualizar o que aconteceu na issue, né? Todo os comentários, etc., que tenham, e todas as revisões que, porventura, tenham acontecido. Tá certo? Então, aqui tem uma revisão só, né, que foi adicionada pelo Bruno Borges, e o inverso também é verdade. Quer dizer, aqui, a partir dessa issue aqui, que está marcado como resolvido, eu posso vir aqui e descobrir o que foi que foi feito para resolver essa issue. Posso ver aqui, né, direto no código, ver toda a diferença e tudo. Tá? Então, com isso aqui a gente está vendo, né, o issue tracker conectado ao meu repositório. Né? E se você preferir aqui, posso colocar lado a lado, né, que às vezes fica mais fácil de ver as diferenças. Né? Mas, então, o issue tracker é ligado no meu repositório. Uma coisa interessante é que a gente quer, né, eventualmente, você ter o seu gerenciamento de versões, tá certo? As suas múltiplas versões do que pode acontecer. A gente não tem nenhuma issue aqui, não sei se eu vou conseguir fazer todo o processo aqui, mas a gente vai... Vamos, por exemplo, a gente adicionar, pegar uma issue aqui qualquer, né, vou criar uma issue, tem um bug aqui, tá certo? Falar na interface... que é TDC 2013. Tá? Então, escrevi uma issue qualquer aqui, tá certo? Vou, né, avisar para o Kleber, né, que é ele que tem que resolver, tá certo? Né? E vou criar essa minha issue. Uma coisa que eu esqueci, né? E eu quero deixar que essa minha issue ela seja para a versão TDC 2013, tá certo? Então, tem a TDC 2013 em Recife, né? Mas vamos colocar o aqui de São Paulo. Né? Então, agora eu consigo visualizar no meu roadmap, tá certo? Que na minha versão para o TDC 2013 eu tenho uma única issue para ser resolvida, tá certo? Ele me lista aqui todas as issues, né? Então, se eu tivesse múltiplas issues, teria uma lista de todas as issues, que eu vendo qual delas já estão resolvidas ou não, me dá mais ou menos uma estimativa de quanto tempo falta para resolver. Bem, aí eu posso, né, na minha IDE ou no meu comando de linha, eu vou fazendo as duas coisas aqui só para a gente ver, né? Eu posso resolver alguma coisa dessa minha issue, tá?
Então, vamos lá, por exemplo, na verdade, assim, na página web aqui, nessa index.html aqui, tá certo? Aqui na interface da aplicação. Deixa eu primeiro ver a aplicação rodando aqui, né? Só para a gente ver onde é que está a aplicação aqui. Tá? Essa é a aplicação rodando aqui, tá? Vou aumentar isso aqui. Tá certo? Essa aplicação que o Bruno Borges usa para fazer demonstração. Então, está aqui, WebSocket for TDC, né? Mas o que eu quero, na verdade, é poder, né, vir aqui e mudar. Está aqui a linha de código, onde está isso aqui, tá? Eu quero depois poder vir aqui e mudar 2013. Né? E a gente vai fazer todo o processo aqui de como é que você faz isso para você gerar uma versão, gerar uma release e fazer a integração contínua. Tá? Então, eu vou só salvar esse cara aqui. E aí depois a gente vai mostrar o Git também. Tá? Bem, voltando, o que eu quero, na verdade, a gente já mostrou o Git, o Redmine, mostrar você já quer que eu faça o commit, tá bom. Então, beleza. Eu vou mostrar aqui no comando de linha, tá certo? Então, eu posso de repente, vir aqui. Ops. Péssimo aqui, né? Ok. Eu vou dar aqui um git status, por exemplo, né? Para a gente ver. Eu estou no lugar certo aqui? Não. Não. Ops. Janela errada, desculpa. Essa aqui. Ok. Tá certo? Então, ele aqui me avisa, né? Obviamente, eu poderia fazer isso na interface também, está me avisando, né, que o index.html está modificado aqui na minha máquina, tá certo? E eu vou dar um git commit. Então, eu só quero commitar esse cara aqui, né? Posso escrever minha mensagem qualquer aqui. E aqui, só voltar aqui no issue track, só para a gente mostrar aqui, eu criei a issue número 6 aqui, né? Tá certo? Que eu quero que seja na interface file TDC 2013. Então, já corrigi no código, né? Vou dizer aqui, então, que assim, corrigido a interface, tá certo? E vou dizer que ele corrige, né, o bug número 6. Ops. Tá? Mostrando aqui para a gente ver um pouco do comando de linha, mas, obviamente, você podia fazer a mesma coisa dentro do NetBeans ou dentro do Eclipse, a ferramenta de desenvolvimento está usando, tanto faz. Né? Vou dar aqui... já fiz o commit, desculpa. Né? Vou dar um git push. Né? Tá? A gente aqui está fazendo, até para mostrar um pouco, né, o palestrante anterior falou do Git, falou do GitHub, a gente aqui está fazendo commit no GitHub, tá certo? Então, apesar do nosso ambiente estar integrado também com ferramentas externas, né, tá? Mas, obviamente, poderia ser um ambiente seu mesmo, né, interno seu. Tá? E, agora, na verdade, né, leva um minutinho aqui para o Redmine perceber que a mudança aconteceu no Git. Né, você dá uma olhada no repositório aqui e ver se já... Né, mas leva um minutinho. Tá? Então, nesse processo aqui, a gente vai querer o quê? Que uma vez se faça o commit, que isso seja marcado na sua issue, que esse problema está resolvido. E vou mostrar aqui para vocês a interface do Jenkins enquanto ele está... Né? E aí, o que a gente quer, na verdade, é que eu possa construir essa ferramenta de forma automática. A grande vantagem da integração contínua é a gente automatizar esse processo o máximo possível. Tá? Então, dentro do Jenkins, eu tenho a configuração do meu projeto, tá certo? Onde eu tenho a configuração exata de como exatamente eu construo esse projeto. Tá? Então, está no Git, está aqui a informação que está no Git. Né? Eu estou, no meu caso aqui, não tenho... Eu posso decidir de quanto em quanto tempo eu quero fazer essa construção. Né? Nesse momento está simplesmente fazendo manual, né? Não tem nada automático nem nada. Né? E uma das coisas que a gente vai fazer aqui no processo é fazer a análise do sonar, que o Kleber já falou, né? Que é o cara que faz a análise da qualidade. Tá? Bem, então... Ops, vou mudar de janela aqui. Tá certo? Deixa eu ver se já passou aqui no meu... Aqui ele faz uma checagem de 1 em 1 minuto, mas já deve ter feito aqui, né? Tá? Então, observa que ele já está aqui, ó, corrigindo a interface,
né, que corrige o bug número 6. Tá certo? Se eu for lá no bug número 6, tá certo? Observe que ele agora está marcado como resolvido. Né? Por quê? Porque eu já fiz o commit, ele já reconheceu que esse commit aqui, né, corrige a versão número 6. Tá certo? Então, uma vez que eu fiz, então toda essa informação aqui, tá, eu não precisei vir aqui, né, poderia ter marcado quantas horas eu gastei para fazer isso e tudo mais. Né? E aí, o que a gente quer com isso é, uma vez que a issue, eu vou rodar a integração contínua aqui manualmente, porque a gente não queria que tudo acontecesse sem vocês estarem vendo. Né? Mas, obviamente, o objetivo de tudo isso é que você faça essa coisa o mais integrado possível, que seja tudo automático. Então, eu vou executar esse carinha aqui, que é o build só de construir a aplicação, tá? Porque a gente separou também, para demonstração, a gente está separando isso em 2 builds separados. O build que compila a aplicação propriamente dito e o build, né, que faz o deploy no servidor. Tá? Então, só para vocês verem aqui, a integração contínua é o cara que ficaria o tempo inteiro fazendo o quê? Toda hora que o pessoal está desenvolvendo, a integração contínua vem aqui e automaticamente constrói tudo aquilo que foi comitado. O objetivo desse processo de integração contínua é que você deixe o seu time bem azeitado, tá certo? Porque você não tem aquela história de que lá no futuro eu vou compilar tudo e aí eu vou descobrir quais são os problemas. Você monta o processo, então o seu time inteiro compila todo o código, executa todos os testes, na verdade vai passar pelos testes aqui, ó. Os meus testes são bem rápidos, ele diz não tem testes, tá certo? Mas ele vai executar todos os testes. Então, o que acontece é o seguinte, a sua aplicação é, portanto, compilada, testada centenas de vezes durante o seu processo de desenvolvimento. Não é aquela coisa que fica um processo, alguma coisa em algum momento. E aí, você está observando aqui que no finalzinho, ele está executando o Sonar. Né? O Sonar também está integrado em todas essas ferramentas, e o Sonar me dá análise de qualidade do meu código. Certo? Então, mensagenzinhas aqui. Então, eu posso vir aqui no meu projeto, tá certo? E analisar, né, dar uma olhada no Sonar. O Sonar, como eu sou um projeto pequeno, tem poucas métricas aqui, mas o Sonar é a ferramenta que me dá a minha visão geral do meu projeto. O Sonar, na verdade, é um conjunto de ferramentas que vão me dizer o quanto de teste que eu estou fazendo, qual é a cobertura do meu projeto, qual é a complexidade do meu projeto, e uma série de estatísticas que me permite acompanhar esse projeto, a evolução desse projeto. Né? Se você pegar um projeto um pouco mais complicado, por exemplo, esse aqui é o projeto do Wicket, né? Que é um projeto mais complicado, com muitas linhas de código, né? Então você consegue ter uma visão melhor do que o Sonar pode te dar. E, obviamente, cada uma dessas coisas aqui, por exemplo, comentários, né? Pode dizer que a gente tem 30% de comentários no projeto, né? E você pode, tá certo, fazer um drill down nisso aqui e acompanhar exatamente o que aconteceu. Você pode ver, né? Uma das coisas que você pode fazer é o Time Machine, por exemplo, tá certo? Que você pode visualizar o quanto que o seu projeto evoluiu, né? Com o passar do tempo, tá certo? Então, esse projeto aqui é um projeto meio estático, né? Que é só uma demonstração, mas aqui você pode ver, por exemplo, que, né, com o passar do tempo, o tempo de duração dos meus testes unitários está diminuindo, por exemplo. Então, ele aqui estaria mostrando para você se a complexidade do seu projeto está aumentando, se está melhorando ou não. Então, você pode acompanhar todo o histórico do seu projeto, tudo que vem acontecendo, né, com os últimos anos, que é o que o Kleber falou do pós-hoc, né, que é você poder depois acompanhar tudo que aconteceu. Né? Então, voltando lá no Jenkins, tá? Aquele build já deve ter ido, tá certo? Obviamente, a minha aplicação não mudou, porque, como eu falei para vocês, a gente separou esse build em 2 coisas separadas, né? E na compilação e no deploy. Né? E eu vou aqui dar uma olhada no meu deploy, tá certo? Nesse caso, é uma aplicação Java EE, né? Que um dos processos que nós estamos fazendo é de dentro do Maven, tá certo? Você está vendo ali o AS admin redeploy, de dentro do Maven eu estou fazendo deploy da minha aplicação. Né? Então, eu posso colocar esse cara aqui, por exemplo, para dizer, periodicamente eu faço o meu deployment contínuo. Né? Então, agora, até aqui eu já tenho minha integração contínua, estou compilando o meu projeto, rodando os testes continuamente. Agora, o próximo passo é fazer o que a gente chama de deployment contínuo, que é, uma vez tendo passado os testes, uma vez a minha métrica de qualidade
tá dentro dos níveis esperados. Você pode colocar, por exemplo, olha, se o Sonar avisar que a cobertura de teste do meu código é muito baixa, não faz o deploy, eu quero saber o que aconteceu, tá certo? Então, ou qualquer coisa desse tipo. Então, você passou nos níveis de qualidade. Eu posso agora fazer um deploy propriamente dito, tá certo? Nós vamos acompanhar o deploy aqui também, né? Vou dar esse build now aqui, que, ó, de novo, isso aqui poderia estar sendo feito automaticamente. A gente está aqui só para mostrar o passo a passo, tá? E aí, basicamente, o que ele está fazendo aqui, ele vai verificar que o build está feito, tá certo? Vai empacotar isso numa aplicação, no caso, uma aplicação Java, numa aplicação, num OR, né? E vai fazer o deploy dessa aplicação num servidor externo, né? Certo? Que, no caso, nessa demonstração, aqui é um servidor Glassfish, que é essa aplicação Java EE, tá? Então, é ao vivo, né? Então tá acontecendo o processo todo aí, tá certo? A rede, né? Vamos lá quanto que a rede está nos ajudando, tá certo? Então você vê que ele construiu o OR, né? Passou agora, ele está fazendo um deployment no meu servidor de aplicação, tá certo? Fez o deployment, tá? E agora ele vai fazer no fundo a gente está rodando o Sonar aqui também, mas ele já fez o deployment, tá certo? Então se eu vier aqui agora na minha aplicação, vou dar um reload nessa página, tá certo? E apareceu lá o TDC 2013. Então, esse processo todo é um processo que a gente consegue fazer um processo totalmente automatizado, que é onde o desenvolvedor vai lá, corrige o bug, a partir daí a gente faz todos os passos. Agora, uma coisa interessante é que nesse processo aqui, acho que eu pulei o Nexus, né? Eu acabei de pulando o Nexus. Antes da gente colocar esse, fazer o Continuous Deployment, antes de colocar essa aplicação em produção, eu preciso disponibilizar essa aplicação dentro do meu repositório de binários, tá certo? Dentro do meu repositório de releases. Eu quero fazer um tracking também de todas as versões da minha release. Que esse é o Nexus, que o Kleber falou... Ops, onde está aqui? Acho que eu... É esse carinha aqui, ó. Tá? Que o Kleber estava falando, o Nexus é um repositório de dependências. Então, ele é um repositório de artefatos. Qualquer artefato tem no meu projeto, arquivo zip, wars, o que quer que seja que eu considere o binário do meu projeto, eu posso guardar no Nexus. E o Nexus também faz um cache das minhas dependências externas. Então, por exemplo, se você está usando uma dependência de um projeto open source, ou uma dependência de um parceiro, ou a dependência de um outro grupo dentro da sua empresa, o Nexus vai controlar tudo isso, né, em conjunto com o Maven e vai fazer armazenar essas dependências todas para você. Nesse nosso caso aqui, então, todo mundo que conhece o Maven, por exemplo, está acostumado que o Maven baixa as dependências de projetos open source. O que a gente, às vezes, não percebe é que a gente consegue usar essa mesma funcionalidade que o Maven tem de baixar projetos open source da internet, a gente consegue usar para os nossos projetos. Então, aqui nesse caso, olha, eu estou aqui, esse Java EE Sample é a minha aplicação. Então, dentro do meu repositório, eu tenho aqui um repositório de release e um repositório de snapshots. Os snapshots são o que eu estou desenvolvendo de tempos em tempos. A release é que eu vou colocar em produção propriamente dita, né? Então, no meu repositório de snapshots, eu tenho aqui... Eu tenho aqui toda a minha versão e eu posso ter múltiplas versões, tá certo? Snapshot 1.0, Snapshot 1.1, Snapshot 1.2. Né? Eu posso ter todas as minhas versões aguardadas aqui. Se eu precisar voltar o meu projeto para testar ele numa versão anterior, eu consigo. Né? E o mais importante disso é o seguinte. Quando eu estou dentro da minha ferramenta de desenvolvimento, né? Deixa eu pegar uma classe Java aqui. Quando eu estou aqui dentro da minha ferramenta de desenvolvimento, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você está lá desenvolvendo, o Kleber acho que usou um exemplo do e-mail, não é isso? De mandar um e-mail. Você está lá desenvolvendo um projeto, você precisa mandar um e-mail nesse seu projeto. Ou, uma coisa mais comum, você precisa de fazer uma checagem de CPF. O que você faz? Você vê que está dentro do projeto, tá certo? Né? Muita gente fala que vai procurar no Google.
Tá certo? Como a gente já está falando aqui de projetos, né, vocês já estão mais ligados. Mas muita gente fala assim, procura no Google para ver se já tem. Né? E aí, na hora que você procura no Google, você perdeu exatamente essa chance que você falou, que é de procurar no seu projeto. Né? Ou então, você vai procurar num repositório do Maven Central, por exemplo, se existe um projeto open source. Você, de novo, perdeu a chance de verificar no seu projeto. Se você tem uma ferramenta como o Nexus, que é o seu repositório de componentes, seu repositório de versões, você pode usar a mesma característica que essas ferramentas têm de procurar em qualquer lugar na internet para procurar dentro do seu projeto. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou criar, como eu estou num projeto só aqui, não tem muitas classes que eu posso chamar. Mas vamos chamar aqui, por exemplo, uma classe qualquer, sei lá, Apache. Né? Deve ter uma classe Apache aqui em algum lugar. Tá certo? Observa que na hora que eu venho aqui, apareceu esse... Ops. Né? Apareceram essas duas carinhas aqui, né? Apache Data, Apache Canonizer, né? Que não fazem parte do meu projeto. Deixa eu clicar num desses caras qualquer aqui. Observe que aqui ele está me dizendo que esse cara não está. Né? Mas olha só o que a minha ferramenta permite. Ele permite eu procurar esse cara. Né? Primeiro, esse nome, esse cara não faz parte do meu projeto. Eu não tenho essa classe aqui em lugar nenhum no meu projeto. Ele procurou o nome de todas as classes, de todos os projetos que eu tenho no meu Nexus. Tá certo? Então, e como o Nexus é um cache de qualquer coisa que eventualmente está na internet, tá certo? Você tem acesso rapidamente dentro da sua ferramenta. Eu posso clicar aqui, olha, verificar no meu repositório Maven. Tá certo? Na hora que eu faço isso, olha só, ele está me dizendo todo mundo que implementa, que tem aquela classe. Então, se eu precisar mandar um e-mail, por exemplo, vou lá, coloco send e-mail ou enviar e-mail, me diz todo mundo que tem aquela classe. Agora eu posso escolher um cara desse qualquer aqui, né? Esse metro aqui, por exemplo, e adicione esse cara ao meu projeto. Olha o que ele está fazendo. Ao adicionar no meu projeto, ele está pegando essa classe, tá certo? Colocando como dependência do meu projeto, baixando todos os binários que eu preciso do meu repositório Nexus e baixando todas as dependências que aquela classe precisa do meu repositório Nexus. Então, quando a gente fala em reuso de software, né, a gente está falando o seguinte, você precisa fazer muito fácil que as pessoas do seu time achem o que você já tem. Então, você usando essas características, você torna esse processo muito mais fácil. Quanto tempo acabou? Já não. Já, você que tá, cara, você que é o coordenador, você que tem que controlar aí. Acabou já. Já acabou o tempo, né? Então, você vê que com isso, a gente consegue, né, num conjunto de ferramentas. Então, a gente já falou de Git, falou de tudo que você falou, já falou aqui. Né? Então, que num conjunto de ferramentas open source, né, você consegue hoje implementar um ALM completo, de ponta a ponta, né, no seu projeto. Então, você não precisa ficar esperando, puxa, será que amanhã o meu chefe vai aprovar alguma coisa disso? Tem que fazer um projeto gigante. Né? O palestrante anterior falou que R$1 milhão, tá certo? Né? Em vez de falar assim, puxa, como a gente não tem, eu não vou investir tudo isso, mas, ao contrário, esse processo aqui, de você automatizar tudo isso, é o que mais reduz o risco do seu projeto. Portanto, quanto mais rápido você implementar tudo isso, melhor. Ok? Mais algum comentário, Kleber? Acho que é isso aí. Muito obrigado, valeu.